Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 2 de junho de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje estamos na lição de número 153, que declara: a minha segurança está em ser sem defesas. Mais um paradoxo de um curso em milagres, não é mesmo? Então, mais um paradoxo de um curso em milagres. A minha segurança está em ser sem defesas. Lição 153. Tu que te sentes ameaçado por esse mundo em mutação, pelas viradas do destino e suas amargas brincadeiras, seus breves relacionamentos e todas as dádivas que ele apenas te empresta para tomar de volta, presta bem atenção nesta lição. O mundo não oferece segurança, ele tem as suas raízes no ataque e todas as suas dádivas de segurança aparente são decepções ilusórias. Ele ataca para, em seguida, atacar novamente. Nenhuma paz é possível para a mente onde o perigo ameaça dessa forma. O mundo faz surgir apenas defensividade, pois a ameaça traz a raiva. A raiva faz com que o ataque pareça razoável, honestamente provocado e justo em nome da autodefesa. Entretanto, a defensividade é uma ameaça dupla, pois ela testemunha a fraqueza e estabelece um sistema de defesa que não pode funcionar. Agora são os fracos ainda mais debilitados, pois há traição do lado de fora e traição ainda maior do lado de dentro. A mente está agora confusa e não sabe para onde se voltar para achar um modo de escapar das suas fantasias. É como se ela estivesse apertada dentro de um círculo, no qual houvesse outro círculo que a mantivesse presa, e ainda um outro dentro desse, até que não seja mais possível escapar, nem ter esperanças de fazê-lo. Ataque, defesa, defesa, ataque. Vêm a ser os círculos das horas e dos dias que amarram a mente com tiras pesadas de aço revestidas de ferro, que vão e voltam apenas para começar outra vez. Parece não haver nenhuma quebra, nem fim na garra, cada vez mais apertada, daquilo que aprisiona a mente. As defesas são o preço mais alto que o ego quer extorquir. Nelas reside a loucura, sob uma forma tão miserável que a esperança da sanidade parece ser apenas um sonho vão, além do possível. O senso de ameaça que o mundo encoraja é tão mais profundo e tão além do que podes conceber em termos de loucura e intensidade, que tu não tens ideia de toda a devastação que isso tem forjado. Tu és seu escravo. Não sabes o que fazes por medo disso. Tu, que sentes as suas garras de ferro sobre o teu coração, não compreendes o quanto te fizeram sacrificar. Não reconheces o que já fizeste para sabotar a santa paz de Deus pela tua defensividade, pois contemplas o Filho de Deus apenas como uma vítima a ser atacada por fantasias, sonhos e ilusões que ele mesmo fez. Apesar de ser indefeso na presença de tudo isso, necessita apenas de defesas por meio de mais fantasias e sonhos, nos quais ilusões da sua própria segurança o confortam. Ser sem defesas é força. Testemunhe o reconhecimento de Cristo em ti. Talvez te lembres de que o livro-texto afirma que a escolha é sempre feita entre a força de Cristo e a tua própria fraqueza, vista à parte dele, à parte do Cristo. Aquele que é sem defesas não pode ser atacado, porque reconhece uma força tão grande que o ataque é loucura ou um jogo tolo, que uma criança cansada poderia jogar quando fica sonolenta demais para lembrar-se do que quer. Defensividade é fraqueza,
Proclama que negaste o Cristo e passaste a ter medo da raiva do seu Pai. O que pode salvar-te agora do teu delírio de um Deus irado, cuja imagem amedrontadora acreditas ver agindo em todos os males do mundo? O que mais, senão ilusões, poderiam defender-te agora, quando o que estás combatendo são apenas ilusões? Hoje não brincaremos com tais jogos infantis, pois o nosso propósito verdadeiro é o de salvar o mundo, e não queremos trocar por tolices a infinita alegria que a nossa função nos oferece. Não queremos deixar a nossa felicidade nos escapar, porque um fragmento de um sonho insensato atravessou por acaso as nossas mentes e tomamos por engano as figuras do sonho pelo Filho de Deus e o seu instante fugaz pela eternidade. Hoje, olhamos para o que vem depois dos sonhos e reconhecemos que não precisamos de defesas, porque fomos criados inatacáveis, sem qualquer pensamento, desejo ou sonho no qual o ataque tenha qualquer significado. Agora não podemos ter medo, pois deixamos todos os pensamentos amedrontadores para trás. E, sendo sem defesas, estamos seguros, agora serenamente certos da nossa segurança e da salvação, certos de que cumpriremos o propósito que escolhemos à medida que o nosso ministério estende a sua bênção santa através do mundo. Fica quieto por um momento e, em silêncio, pensa no quanto é santo o teu propósito, como descansas em segurança, intocável no interior da luz do teu propósito. Os ministros de Deus escolheram que a verdade esteja com eles. Quem é mais santo do que eles? Quem poderia estar mais certo do que a sua felicidade está inteiramente garantida? De que a sua felicidade está inteiramente garantida? E quem poderia estar mais fortemente protegido? De que defesas poderiam necessitar aqueles que estão entre os escolhidos de Deus, pela sua eleição e também pela sua própria? A função dos ministros de Deus é ajudar os seus irmãos a escolherem como eles o fizeram. Deus elegeu a todos, mas poucos vieram a reconhecer que a vontade de Deus é apenas a sua própria. E, enquanto falhas em ensinar o que tens aprendido, a salvação espera e a escuridão mantém o mundo numa prisão miserável. Tampouco aprenderás que a luz veio a ti e que de fato escapaste, pois não verás a luz até oferecê-la a todos os teus irmãos. À medida que eles a tomam das tuas mãos, tu a reconhecerás como tua. Pode-se pensar na salvação como um jogo com o qual crianças felizes brincam. Ela foi planejada por aquele que ama as suas crianças e quer substituir os seus brinquedos amedrontadores por jogos felizes, que lhes ensinam que o jogo do medo se foi. O seu jogo instrui com felicidade, porque não há perdedor. Todos os que jogam não podem deixar de ganhar, e na vitória de cada um está assegurado o ganho de todos. E na vitória de cada um está assegurado o ganho de todos. O jogo do medo é posto de lado com contentamento quando as crianças chegam a ver os benefícios que a salvação traz. Tu, que brincaste de estar perdido para a esperança, abandonado por teu pai, deixado só no terror de um mundo amedrontador, enlouquecido pelo pecado e pela culpa, sê feliz agora. Aquele jogo acabou. Agora veio um tempo de quietude em que deixamos os brinquedos da culpa e trancamos para sempre os nossos estranhos e infantis pensamentos de pecado, fora das mentes santas e puras, das crianças do céu e do Filho de Deus. Fazemos uma pausa apenas por mais um momento para jogarmos o nosso jogo final e feliz sobre a terra. E então iremos ocupar o nosso lugar de direito, onde habita a verdade, e os jogos são sem significado. E assim termina a história. Deixa que este dia antecipe para o mundo a chegada do último capítulo,
para que todos possam aprender que o conto que leem sobre um destino aterrorizante, a derrota das suas esperanças, a sua lamentável defesa contra uma vingança da qual não podem escapar, não passa da sua própria fantasia delirante. Os ministros de Deus vieram para despertá-los dos sonhos escuros que essa história evocou em sua recordação confusa e perplexa desse conto distorcido. O Filho de Deus pode enfim sorrir ao aprender que isso não é verdadeiro. Hoje praticamos de uma forma que manteremos ainda por algum tempo. Começaremos cada dia dando a nossa atenção ao pensamento diário durante o maior período de tempo possível. Agora, 5 minutos são o mínimo que daremos à preparação de um dia, em que a salvação é a única meta que temos. 10 minutos seriam melhor, 15, melhor ainda. E à medida que a distração deixa de surgir para tirar-nos de nosso propósito, acharemos que meia hora é muito pouco tempo para se passar com Deus. Tampouco teremos vontade de dar menos à noite, em gratidão e alegria. Cada hora adiciona a nossa paz crescente, ao nos lembrarmos de sermos fiéis à vontade que compartilhamos com Deus. Por vezes, talvez 1 minuto ou até menos será o máximo que podemos oferecer ao soar de cada hora. Algumas vezes esqueceremos, em outras, as atividades do mundo nos cercarão e seremos incapazes de nos retirarmos um pouco para voltarmos os nossos pensamentos para Deus. No entanto, quando pudermos, manteremos a nossa confiança como ministros de Deus, lembrando-nos a cada hora da nossa missão e do seu amor. E nos sentaremos em quietude, esperaremos por Ele, escutaremos a sua voz e aprenderemos o que Ele quer que façamos na hora que ainda está por vir, agradecendo-lhe ao mesmo tempo por todas as dádivas que Ele nos deu naquela que se foi. Em tempo, com prática, nunca deixarás de pensar nele e de ouvir a sua amorosa voz guiando os teus passos por caminhos quietos, onde caminharás verdadeiramente sem defesas, pois saberás que o céu vai contigo. Tampouco queres manter a tua mente afastada da mente de Deus, nem por um momento sequer, embora passes o teu tempo oferecendo a salvação ao mundo. Pensas que ele não fará com que isso seja possível para ti, que escolheste cumprir o seu plano para a salvação do mundo e também a tua? Ser sem defesas é o nosso tema hoje. Nós nos vestimos com ele, ao nos prepararmos para enfrentar o dia. Erguemo-nos fortes em Cristo e deixamos a nossa fraqueza desaparecer, ao nos lembrarmos de que a sua força habita em nós. Lembrar-nos-emos de que Cristo permanece ao nosso lado ao longo do dia e nunca deixa a nossa fraqueza sem o apoio da sua força. Invocamos a sua força cada vez que sentimos a ameaça das nossas defesas minar a certeza do nosso propósito. Faremos uma pausa por um momento, enquanto ele nos diz: eu estou aqui. A tua prática começará agora a tomar a intensidade do amor, para ajudar-te a evitar que a tua mente se afaste da sua intenção. Não temas nem sejas tímido, não há dúvida de que alcançarás a tua meta final. Os ministros de Deus nunca podem falhar, porque o amor, a força e a paz que brilham a partir deles para todos os teus irmãos, vem dele. Essas são as suas dádivas para ti. Ser sem defesas é tudo o que precisas lhe dar em retorno. Deixas de lado apenas o que nunca foi real para contemplar Cristo e ver a sua inocência, né? E ver a inocência de Cristo, né? Então é isso. Então a lição: a minha segurança está em ser sem defesas. A minha segurança está em eu vibrar nos níveis de consciência que já não pertencem mais ao sistema de pensamento do ego. Quando eu estiver vibrando nesses níveis de consciência, nenhum mal me sucederá, né? É exatamente a história lá do Salmo 91. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda.
Nada de ruim vai poder me acontecer, né? 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, eu não serei atingida. Porque ali, aquele salmo que fala de um louvor a Deus, nosso Pai, nosso Criador, ele fala sobre uma conexão com o Criador, né? E se eu estou em conexão com o meu Criador, é óbvio que eu estarei num nível de consciência elevado. Então, esse mal não pode me suceder, esse mal não pode chegar à minha tenda. Pisarei o leão e o áspide, calcarei aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que então encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque ele conheceu o meu nome, né? O que é conhecer o nome de Deus? Conhecer o nome de Deus é fazer essa prática de conexão com Deus, ok? Então é efetivamente a respeito disso que nós estamos falando. A minha segurança está em ser sem defesas. Eu não estou me preocupando em me defender. Eu estou me preocupando em me lembrar de quem eu sou. Eu estou me preocupando em me reconectar com o meu Criador, tá? Isso, gente, é uma coisa que se aprende na prática das artes marciais, tá? Você aprende exatamente isso. O homem, quando vai, o homem ou a mulher, enfim, quando vai praticar uma arte marcial, ele tá tão assentado nessa força que vem do centro, dessa força que vem do âmago dele, que ele se torna uma pessoa extremamente não violenta. Ao mesmo tempo em que, se algo ameaçador chegar para ele ou para alguém perto dele, ele vai saber ter o mínimo movimento de força necessário para se proteger ou para proteger aquele que estiver próximo dele sendo ameaçado, tá? Por isso que se chamam artes marciais. É uma arte. Bom, vamos para o texto do livro A Linguagem da Liberdade, de Melo de Bitt, do dia 2 de junho. Assumindo o nosso poder. Não temos de dar tanto poder aos outros e tão pouco a nós mesmos. Não temos de dar tanto crédito aos outros e tão pouco a nós mesmos. Ao nos recuperarmos da codependência, aprendemos que existe uma grande diferença entre sermos humildes e menosprezarmos-nos. Quando os outros agem irresponsavelmente e tentam culpar-nos por seus problemas, nós já não nos sentimos culpados. Deixamos que eles enfrentem as consequências de seus próprios atos. Que tal deixarmos que as pessoas enfrentem as consequências dos seus próprios atos? Se nós precisamos aprender nas nossas vidas, enfrentando as consequências dos nossos próprios atos. Quando dizem tolices, não questionamos a sua maneira de pensar. Quando tentam nos manipular ou explorar, sabemos que podemos desconfiar, sentir raiva e dizer não às suas intenções. Traduzindo, sabemos que podemos estabelecer limites de forma firme e amorosa. Quando dizem que desejamos algo que realmente não desejamos, ou que não desejamos algo que realmente desejamos, confiamos em nós mesmos. Quando dizem coisas nas quais não acreditamos, sabemos que devemos confiar nos nossos instintos, né? Foi o que eu mais ouvi lá no workshop agora dos Açores, né? O que eu mais ouvi. E acho que falei isso pra vocês enquanto eu tava lá, né? Preste atenção nas energias por trás das palavras. Preste atenção na energia por trás das palavras. Preste atenção na energia por trás das palavras. É isso que nos fala a respeito do que verdadeiramente está acontecendo nas nossas vidas. Podemos até mudar de ideia mais tarde. Não temos mais de entregar o nosso poder a ninguém. Estranhos, amigos, cônjuges, filhos.
empregadores ou empregados. Pode ser que essas pessoas tenham coisas para nos ensinar. Pode ser que elas tenham mais informações do que nós, e elas podem parecer mais confiantes ou convincentes do que nós somos. Mas somos todos iguais. Eles não detêm a nossa mágica. A nossa mágica, a nossa luz está em nós e é tão brilhante quanto a luz deles. Não somos cidadãos de segunda classe. Reconhecendo o nosso poder, não temos de nos tornar agressivos ou controladores. Não temos de menosprezar ninguém, mas tampouco temos de nos menosprezar. A oração. Hoje reconhecerei a minha força com as pessoas. Permitir-me-ei saber o que sei, sentir o que sinto, acreditar no que creio e ver o que vejo. Estarei aberto a mudanças e a aprender com a experiência dos outros. Mas também confiarei e darei valor a mim mesmo. Sustentarei a minha própria verdade. Então, esse texto é sobre assumirmos o nosso poder pessoal. E vocês vejam que ela termina com um exemplo de como a gente faz isso no nosso trabalho, né? Então, no nosso trabalho, nós temos que confiar no nosso próprio poder, né? Isso é importante. Isso é importante. Essa coisa de você entender que você não é um cidadão de segunda classe é muito importante, né? Porque nós vivemos efetivamente num mundo de especialismo, né? Concordam comigo? Então, a gente tem as pessoas com determinados cargos, que são maiores do que os nossos, com uma determinada situação financeira que é melhor do que a nossa. E aí, isso com uma determinada aparência física, uma inteligência, ou talentos, capacidades, formações. E isso pode levar a gente a achar que nós somos cidadãos de segunda classe. E aí vai ser fácil, muito mais fácil, aceitarmos abusos, né? Vai ser muito mais fácil aceitarmos abusos. E é exatamente isso que nós não podemos permitir que aconteça, né? Que isso não aconteça, ok? Que nós possamos simplesmente nos lembrar de que todos valem a mesma coisa, todos precisam ser respeitados, né? Todos têm a sua função, todos têm a sua função dentro de uma corporação, né? Se a pessoa que foi fazer a faxina no seu trabalho faltar 3 dias seguidos, nossa, com certeza você vai valorizá-la muito mais. Você vai dar muito mais importância para ela. Então essa é a parada, gente. É a gente aprender a valorizar os outros. Qualquer pessoa que seja. Essa pessoa tem um papel dentro da organização. Se em algum momento você faltar, o seu trabalho fica a descoberto, né? Acho que é muito útil nós nos lembrarmos de que precisamos assumir o nosso poder pessoal, né? Na vida, nos relacionamentos, no trabalho, em todos os âmbitos da nossa existência. Essa é uma grande lição. E o nosso poder pessoal não tem a ver com o nosso ego, tá? Estamos aqui falando da grandiosidade, da grandeza do ser e não da grandiosidade do ego, tá bom? Estamos falando da grandeza do ser e não da grandiosidade do ego, ok? Só para vocês saberem. Bom, agora a gente volta aqui para a leitura do livro Milagres no Trabalho, transformando a sua orientação interior em influência exterior. Aí a sessão que a gente vai ler hoje se chama O amor e a alegria são um. De fato, uma vez que gastamos uma grande quantidade, uma quantidade de tempo não trivial neste livro, tratando do tópico do amor, vale notar que
Para um curso em milagres, o amor e a alegria são exatamente a mesma coisa. Considere a significância dessa declaração, dado tudo aquilo que nós já aprendemos até aqui. Especificamente, se a nossa função aqui é a cura, e se a cura é estender o amor com letra maiúscula, e se o amor é igual à alegria, então isso significa que a alegria cura, da mesma forma que o amor cura. Voltando à parte de um curso em milagres, onde é dito que a nossa função é sermos a luz do mundo, lição 61, isso também pode ser interpretado como dizermos que a nossa função é sermos a alegria do mundo. Então, olha, a gente falou pra caramba aí sobre a questão do sentido da vida e agora estamos ganhando mais um sentido para a vida: sermos a alegria do mundo. Repetindo, a nossa função é sermos a alegria do mundo. Assumindo que encontramos a alegria da mesma forma que o curso diz que nós encontramos o amor, isso significa que, independentemente do seu trabalho, a sua maior profissão é, momento a momento, rejeitar tudo aquilo que não seja a alegria. Como com o amor, isso vem com uma prática diária de perdão em relação a você mesmo e aos outros, né? Uma prática de perdão por si mesmo e pelos outros. O que constrói em você uma resiliência que é capaz de abarcar o espectro inteiro da vida. O que é o espectro da vida? A alegria e a tristeza, né? A saúde e a doença, a pobreza e a riqueza. Tudo que a vida trouxer para você, você terá resiliência para encarar, para viver, para ultrapassar. Tá bom? Ao aprender a perdoar, ou até mesmo, como diz o curso, rir das pequenas ideias loucas do ego, ao longo do tempo você vai descobrir que os seus momentos amorosos, felizes e de celebração serão sentidos de forma muito mais profunda e com muito mais presença, enquanto que qualquer momento, qualquer experiência negativa ou desprazerosa, você dará a elas muito menos peso e apego emocional. Isso eu posso dizer para vocês que é a pura verdade. Agora eu só fico nos momentos alegres, nas coisas boas da minha vida. O que acontece de ruim e eu deixo passar rapidinho. É aquela história que a minha professora falava, que eu conto para vocês. O que muda é o tempo que a gente fica na M. E a gente vai ficar muito menos tempo na M, e isso é um fato, tá? A pessoa vem, te perturba, tenta tirar a sua paz, sabe? E você não tá nem aí, você deixa pra lá, você vem, a pessoa vem, conta pra você que o outro tá lá fazendo de tudo pra te prejudicar no seu trabalho, ou falando mal de você e fala, nossa, que Deus abençoe essa pessoa, porque realmente ela tá precisando. Cada minuto e cada segundo te dá uma chance de salvar a ti mesmo. Não percas essas chances, porque elas não retornarão. Não porque elas não retornarão, mas porque é desnecessário protelar a alegria. A vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita agora. Uau, esse é o mote da nossa jornada 2025. A vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita agora, gente. Here now, como aquele programa famoso lá do passado, que a minha avó via. É possível que não seja essa também a tua vontade? E é possível que não seja essa também a vontade dos teus irmãos? Ah, não, meus irmãos são invejosos, meus irmãos querem me derrubar. Não, isso é só a expressão fenomênica dos seus irmãos. Os irmãos, estamos todos aqui em júbilo, unidos, tá bom? Tendo isso em mente, vale considerar como os seus comportamentos diários no trabalho
poderiam passar o seguinte teste, né? Os seus pensamentos e ações trazem você mais perto, para mais perto ou para mais longe da alegria? Você saberá a resposta. A propósito, quando você considerar se você se encontra se movendo para mais perto ou para mais longe da amorosidade com relação às outras pessoas. Quando você retém a sua capacidade de dar amor, então você retém a sua capacidade de experienciar a alegria. E é tão simples quanto isso. E o amor também, né? São sinônimos, né? Se são sinônimos, são intercambiáveis. Concordam comigo? Embora isso possa ser um barômetro para o sucesso em todos os aspectos da vida, é particularmente essencial para a sua carreira, porque não há uma equipe de trabalho sem conexão, e não há conexão sem amor, e não há amor sem alegria. Lembre-se, cada pessoa a quem você encontrar, incluindo aquelas que você não escolher interagir com elas, né? Mas que aparecerem no seu trabalho como o seu chefe, o seu empregado, o seu par, o seu colega de trabalho, oferece a você a oportunidade de ver a interconectividade de todas as coisas. E este é o segredo da sua alegria e da sua influência. Essa pode não ser a rota mais rápida para o topo, mas é a fundação mais forte que você terá para a jornada, de longe. Apenas pense por um momento sobre como seria construir uma carreira sobre a alegria como a medida do seu sucesso. Claramente, nós estamos mais confortáveis olhando para os nossos trabalhos através dos olhos do medo. Terei eu dinheiro suficiente? Estarei eu sendo notado? Mas isso não tem que ser dessa forma. O curso está gentilmente chamando você, convocando você para reconhecer que o mundo pode ser tão fácil quanto saber se você escolheu o ego quando você não está em paz, e saber que você escolheu o amor quando você está experimentando a alegria, né? Então vamos nos lembrar que nem sempre as coisas serão fáceis. Você pode ter um chefe com quem você não tem afinidade. E a gente não tá falando aqui de não gostar não, tá, gente? Às vezes a gente simplesmente não tem afinidade com aquela pessoa. E pronto, ponto final, tá tudo bem. A gente não tem que gostar de todo mundo. Você escolheu uma pessoa aqui para te ensinar um curso em milagres. Você não tem que gostar de todo mundo. Você tem que pegar a pessoa que tem mais afinidade com você. Isso significa que as outras pessoas sejam ruins? Não. Significa, na maior parte das vezes, que você tem mais afinidade comigo. Mais afinidade com o colega X no trabalho do que com o colega Y. E às vezes também a gente vai ter que aceitar que o colega Z não gosta da gente. A gente até gosta dele. Um dia a gente convidou ele para almoçar com a gente. Um dia a gente convidou ele para tomar um cafezinho. Ele não gosta da gente. Tá tudo bem. Nem todo mundo tem que gostar da gente, né? Isso foi uma coisa que eu tive que aprender assim na marra, né? Mas aí isso não vai fazer, prestem atenção, porque isso é importante. Isso não vai fazer com que olhem isso, não vá tratar o meu chefe bem, não vá fazer bem o meu trabalho, não vá dar o meu melhor, não vá respeitar lá as opiniões dele, não vá discutir com boa vontade sobre tudo que está acontecendo. Não. Isso só quer dizer que eu vou ter uma relação mais distante com essa pessoa X, Y e a Z também, do que eu vou ter com a A, B e a C que estão ali mais perto de mim. Talvez tenha uma pessoa no meu trabalho
de quem eu seja verdadeiramente amiga. Essa pessoa eu convido para vir na minha casa. Essa pessoa eu convido para comer pizza comigo no sábado à noite. A outra não. Tá tudo bem, né? Mas levar a alegria, levar o amor, levar a gratidão ao meu ambiente de trabalho, levar a minha honestidade, levar a minha verdade, aprender a reclamar, no sentido de pegar para mim, chamar para mim, reclamar o meu poder pessoal, tá tudo certo, isso vai estar acontecendo. São as lições que eu tenho que aprender no meu trabalho. Dar o meu melhor sem esperar nada em troca. Dar o meu melhor porque eu fui contratado para fazer aquilo ali, então é o meu salário. Tô dando o meu melhor, né? Quantas pessoas resolvem construir as suas carreiras, né? Como eu vi isso, né? A pessoa escolhe construir a própria carreira em cima da bajulação, a pessoa vira um puxa-saco profissional, a pessoa se vende, ou a pessoa resolve construir a própria carreira em cima de fazer mal aos outros, de contar os malfeitos dos outros, né? Prejudicar, olha, eu fiquei sabendo que o fulano fez isso assim, assim. Ai, gente, isso é tão pobre. Construa a sua carreira em cima da sua competência. Ou em cima da vitimização. Não, você tem que fazer isso aqui pra mim, porque eu sei lá o quê, né? Vamos pensar em termos de mérito. Vamos pensar em termos de desenvolver os nossos méritos, as nossas capacidades. Até porque, gente, se a gente constrói as nossas carreiras sobre essas tais dessas bases não sólidas, algum vento chega e leva, né? É a história lá dos 3 porquinhos, né? É a história dos 3 porquinhos, né? O que eu quero? Eu quero construir a minha carreira sobre a bajulação, sobre a fofoca, a maledicência, o X9 lá, que conta pro chefe o que o outro tá fazendo, né? Eu me lembro que numa experiência passada que eu tive, né, no trabalho, tinha um colega que não gostava de trabalhar, mas eu não era chefe dele. Então, aí uma vez uma outra pessoa veio me perguntar, eu falei, nossa, eu me dou super bem com ele, acho ele uma pessoa ótima. E não sou o chefe dele, quem tem que ver isso é o chefe dele, eu não sou o chefe dele, eu sou apenas a colega de trabalho dele. Ah, mas tem que contar, tem que falar. Não, eu não. Até porque meu trabalho nem dependia do trabalho dele, nunca dependeu, né? Me dava bem com a pessoa, uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, uma pessoa de bom astral. Se não tá trabalhando, quem tem que ver é a chefia dele, né? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Eu não sou uma pessoa que eu tenho a vocação pra gerenciar os outros, não. Eu gosto mesmo de trabalhar sozinha, fazer as minhas coisas, ter as minhas ideias, poder exercitar o meu poder de criação, sabe? Essas vocações assim gerenciais, tem gente que tem, né? Não tenho nenhuma, né? E outra coisa, gente, que a gente deve fazer, se a gente está nesse caminho do curso em Milagres, né? Abençoar a todos. Podemos abençoar a todos. Até aqueles com quem a gente não tem afinidade. Porque à medida em que você vai praticando o curso, você não tem mais essa coisa de eu não gosto do fulano. Não gosto, nossa, eu não gosto dessa pessoa. Não, você pensa assim, essa pessoa e eu não temos nada em comum, não tenho afinidade com essa pessoa. A energia dessa pessoa não tem afinidade com a minha energia, e só. Porque a gente está saindo do julgamento. Ou talvez essa empresa aqui já não tenha mais nada a ver com a minha nova energia. Não tem mais afinidade com essa nova energia que eu estou construindo, tá? Então, a minha segurança está em ser sem defesas, tá bom? A minha segurança, a nossa segurança está em sermos sem defesas, tá? Lembre-se disso. Você ser sem defesas não é você virar um capaz.
Não é você não saber estabelecer os seus limites de forma saudável, assertiva e amorosa. Ser sem defesas é viver com a sua mente em conexão com Deus, num tal estado de consciência que as mesquinharias da vida não consigam mais alcançar você, nem eu, em que nível for, tá bom? Eu recomendo muito a vocês que assistam a live de ontem, foi sobre os ídolos da doença, tá? O capítulo 10, os ídolos da doença, o item 3, o Deus da doença. Foi uma live longa, mas muito, muito, muito profunda, com ensinamentos fundamentais, pilares fundamentais do ensinamento de um curso em milagres, tá bom? Essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.